Provérbios capítulo 20, versículo 1. Diz assim, na versão revista e atualizada, diz: o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Na linguagem de hoje, diz assim: o vinho é zombador, quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Ou o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então, esse provérbio ele é bem direto. Ele está falando sobre bebida. Sobre bebida alcoólica. Ele está advertindo os perigos de consumir excessivamente bebida alcoólica. E no caso aqui, ele dá o exemplo do vinho, que era a bebida alcoólica mais consumida. Né? E os irmãos sabem que o processo de produção de vinho é a fermentação da uva. Na fermentação da uva. Quando o açúcar, na fermentação, é quebrada a molécula do açúcar, e o açúcar transforma-se em álcool. O álcool vem depois da quebra da molécula do açúcar. Então, não só existe o vinho, né, fermentado, mas qualquer outra fruta pode fazer uma bebida. Qualquer outra fruta. Ou, por exemplo, eu não sei se os irmãos já ouviram falar do caldo de cana, chamam caldo de cana azedo. Na verdade, ele está fermentado, né? Extrai o caldo de cana, mas ele embriaga, porque ele está quebrando as moléculas do açúcar e transformando em álcool. Então, quando você bebe um copo, você tem que ter cuidado porque você vai se embriagar, porque ele tem álcool ali. O álcool é dele mesmo. É dele mesmo, ele vai fermentar, entendeu? Ele vai azedar, né, como a turma diz, né? Ele passa por um processo que dá quase o vinagre e depois ele vai ficar como uma bebida alcoólica, aguardente, por exemplo. Né? Aguardente é o destilado da cana-de-açúcar. Então, ele fala que a bebida forte, ou o vinho aqui, ele chama de zombador. Quem bebe demais faz barulho e caçoa dos outros. E o escravo da bebida nunca será sábio, porque sempre está embriagado. O escravo da bebida hoje, meus irmãos, são os alcoólatras. O alcoolismo é a demonstração da escravidão da bebida. E ela já trouxe muito prejuízo para muita gente. E muita gente já perdeu a vida por conta do alcoolismo. Não só pelo resultado da bebida, mas pela consequência dos atos que a pessoa não está em sua própria consciência, é levada a tomar, né? Por conta da bebida. Então, a bebida aqui, ela é comparada com alguém que zomba, né? Ou seja, em outras versões diz assim, que a bebida forte ela vai provocar brigas. E não é sábio a gente se deixar dominar por essa bebida, pela bebida alcoólica. É por isso que se diz assim que é bom se abster do álcool. E eu vou dizer algo, meus irmãos, que alguns irmãos podem até ficar assustados. A Bíblia não proíbe beber. A Bíblia não proíbe, diz não beba. A Bíblia diz não mate, não adultere. Você não vê, diz não beba. Mas a Bíblia diz assim, se abstenha da bebida pelas consequências que a bebida traz. Então, você se abstém, não porque alguém proíbe, mas porque você toma consciência de que aquilo vai fazer mal. Aquilo vai trazer um malefício para você. Então, a mensagem central nesse versículo é dizer que é importante ter moderação e autocontrole quando o assunto se trata em consumo de álcool. Ter autocontrole e moderação.
Eu particularmente penso o seguinte, eu acho que a pessoa deve se abster. Eu vou explicar aos irmãos por quê. Porque, irmãos, pense o seguinte, eu vou fazer uma caminhada de 10 quilômetros. Mas para eu fazer uma caminhada de 10 quilômetros, eu tenho que dar o primeiro passo. Não é verdade? Tem que dar o primeiro passo. O problema do alcoolismo, ele é um problema sério. E nós não sabemos como nosso organismo reage ao álcool. Então, por não saber, então é melhor evitar o primeiro gole. Porque o alcoólatra, ele não conseguiu evitar o primeiro gole no passado. Que ninguém nasceu quando sai da barriga da mãe já bebendo álcool. Alguém ofereceu. E ele enveredou por aquele caminho e não para mais. E não parou mais. Alguns já morreram, outros estão em tratamento. Mas começaram com o primeiro gole. Então, é preferível que a pessoa se abstenha do primeiro gole. Certo? Se abstenha do primeiro gole. E, além disso, o sábio está dizendo o seguinte, não é sábio permitir que o álcool nos domine. Porque da mesma forma que existem alcoólatras hoje, na época do sábio também existia. Ele via pessoas embriagadas, né, e pessoas que passavam uns dias embriagados. Pessoas que viviam os dias embriagados. A gente conhece gente assim. Você encontra ele todo dia, está embriagado. Ele não está em consciência, em sua plena consciência. Ele está entorpecido pelo álcool. O álcool domina ele, né? O álcool domina ele. Então, e o consumo do álcool leva a comportamento prejudicial. Né? Leva a briga, leva a conflito. Muitas pessoas já perderam a vida em uma mesa de bar por conta de bebida e surge uma discussão e ninguém se controla mais naquela discussão. Às vezes é uma discussão banal, por conta de um time de futebol, por conta de um jogador de futebol, por conta de qualquer que seja o assunto. E as pessoas perdem sua vida. Né? O pai de um conhecido meu, outro dia, foi assim, lá em Piratona. Um pai de família, numa reunião de família, na casa da filha. Pois é, na casa da família e acontece uma tragédia dessa. Assassinaram ele. Exatamente. E olha que estavam todo mundo em família. E olha, e a bebida sempre se bebe com quem se conhece, não é com quem não com estranhos, não. Você senta para beber com pessoas que se conhecem, família, né, amigos, né, não são pessoas estranhas. Então, prejudica tanto o indivíduo como as pessoas que estão ao redor e podem causar até uma tragédia como assassinato. Né? Então, aqui a gente está exortando, né, a gente não, o provérbio está exortando a gente a que as pessoas sejam prudentes e responsáveis ao lidar com álcool, ao beberem. Ou seja, evitar os excessos vai também evitar consequências negativas para a vida. Consequências negativas. E eu não falo só no álcool como droga, viu? Eu falo, aqui a gente fosse trazer um pouco mais para a nossa realidade, seria a toda droga. E aí, estamos hoje à porta da legalização do uso da maconha, por exemplo. As pessoas não querem falar sobre esse assunto muitas vezes, mas já tem comprovação científica de que o princípio ativo da maconha, ele mata os neurônios, porque funciona da seguinte forma. Um neurônio com um e outro, eles não estão em contato um do outro, eles não estão juntos um do outro. Há um espaço entre um neurônio e o outro. Nesse espaço aqui, há uma coisa chamada sinapse, que faz a ligação e um neurônio se comunicar com o outro. Quando você tira essa sinapse daqui, o neurônio ele está distante e não se comunica. Se esse neurônio não se comunicar com outros, todos os dois neurônios morrem. Eles morrem.
O que é que a maconha faz? O princípio ativo da maconha, que é o THC, ele vem e entra nesse espaço. Entre um neurônio e outro, e ele não sai. E ele não deixa nada entrar. Então a sinapse não entra. Se ela não entra, esse neurônio não se comunica com outro. Se o neurônio não se comunica com outro, ele morre. E o que são os neurônios na nossa mente? São as células responsáveis pelo conhecimento, pelo entendimento, pela inteligência, por nós pensarmos. Se os nossos neurônios estão morrendo, nós temos a nossa capacidade de pensar, de discernir, de raciocinar diminuídas. Se nós temos a nossa capacidade de raciocinar, de pensar diminuídas, nós estamos no processo que muita gente chama de emburrecimento. Emburrecimento. Ou seja, o indivíduo que usa maconha, ele está, na verdade, num processo de emburrecimento. Ele está matando os seus neurônios. E a gente não sabe a longo prazo o que é que pode acontecer. Aí pode aparecer alguém, mas fulano fuma maconha há tantos anos e é uma celebridade, como muitos falam, né? Mas ele podia ir mais longe. E não foi. Ele podia ter feito coisas maiores ainda, mas não fez, por conta disso. Então a gente está aí. Ontem eu vi um vídeo, uma menina se alegrando, pulando de alegria e quase em estado de histeria, porque a maconha ia ser liberada, ela podia fumar na rua. Eu conheço vários que fumam maconha. Da mesma forma que a bebida traz problemas, a maconha também traz. Cocaína, né? Heroína e assim por diante. A mais forte é a maconha. Olha, a droga hoje mais forte consumida, popular, vou falar popular, de forma popular, que ela está acessível às pessoas, é o crack. Ela é a mais devastadora das drogas, porque ela é uma droga barata e ela vicia no primeiro uso. E o efeito dela chega no cérebro em 8 segundos. Em 8 segundos, é 8 segundos a média da ação dela, do pico no cérebro. Aí o indivíduo, ela destrói o entendimento do indivíduo ao ponto que ele enlouquece. O crack faz isso. Aqui mesmo eu tinha um rapaz que eu conhecia e ele teve a mente destruída pelo crack. Em 3 meses, ele começou a usar, em 3 meses ele começava a falar coisa com coisa. Passa pela rua caminhando, subindo, correndo, descendo e falando coisa com coisa, você sem entender. Eu até me assustei sozinho, exatamente. Tem outra mais forte hoje, irmão Brunal, que ela chama droga zumbi. São drogas sintéticas, ou seja, é feito em laboratório, né? Não é feito de uma planta, não é extraído de uma planta. Né? E as pessoas ficam como zumbi nas ruas, literalmente. Se contorcem. Tem pessoas que, apareceu já vídeo que eu vi na internet, pessoas que batem a cabeça na parede. Bate. Não é bater devagar, é bater com força. Daqui a pouco cai no chão, você diz, pronto, morreu. Não morreu. Ou senão, chega na frente de carro, como eu já vi. Também vi. Por conta do efeito da droga, ele queria quebrar o para-brisa do carro, com a cabeça. E para-brisa de ônibus, que é um para-brisa duro. Né? Aí, na terceira vez, ele bateu e desmaiou. Por causa do efeito da droga. Gente que anda se arrastando como um zumbi. Né? Então, existem drogas sintéticas que são produzidas no laboratório na base de anfetamina. Que, por exemplo, tem pessoas que tomam remédio à base de anfetamina, mas ela é controlada, aliás, ela é receitada pelo médico e ela é controlado o uso dela, porque o médico sabe a dosagem que a pessoa pode tomar e por quanto tempo. Porque se tomar demais aquele remédio, vicia. Tem remédios que são assim, eles viciam a pessoa. Né? Existem remédios à base de ópio, né? Que o ópio também é uma droga. Mas aí a medicina olhou e viu que tem pontos positivos, tem um lado positivo. Porque, veja só, as drogas têm um lado negativo e positivo. Né? Aliás, a droga não.
o produto, a planta do qual é originária, vamos pensar assim, principalmente daquelas drogas que são originárias de plantas, né? Por exemplo, a maconha é originária de uma planta, o ópio é originário de uma planta, né? Skunk é originário de uma planta. Então, por exemplo, hoje já tem remédios à base não é do princípio ativo da maconha, né? Que é usado para tratamento médico de convulsão, por exemplo. Para a cura de pessoas que têm problema de epilepsia, por exemplo, pessoas que têm problema mental, pessoas que convulsionam, sabe? Tem gente que tem doença que ele fica convulsionando 10 minutos. Aí quando ele toma esse remédio à base do chamado canabidiol, que não é o princípio ativo da maconha, é outro princípio que tem dentro da maconha, ajuda a diminuir muito esse processo de convulsão, né? A outra coisa é o ópio, por exemplo. O ópio, tem muitos remédios hoje que são à base de ópio. E eles são usados para tratamento de dores. Eles minimizam as dores. Mas eles viciam. É tanto que o indivíduo que ele está, por exemplo, num UTI, em estágio terminal de câncer, é dado um opioide, que é um remédio potente para tirar a dor. Mas ele é tão potente que o indivíduo, se ele curar, ele fica viciado nesse produto, nesse remédio. Então, só é dado para pessoas que estão em fase terminal, né? Principalmente quem está com câncer. E o efeito, assim, é rapidíssimo. Eu já vi uma pessoa que estava acabando o soro, não foi aqui, foi em São Paulo. A pessoa estava acabando o soro dela, estava com esse remédio dentro, a base dessa planta. Ela começou a gritar de dor, começou a ter alucinação, começou a ver o demônio dentro do quarto. Pra vocês terem uma ideia. E aí a enfermeira veio, tranquilamente foi lá, trocou o soro, botou e aplicou esse produto. Não deu, meus irmãos, eu acho que não deu 15 segundos não. Quando ela tomou de novo, ela foi relaxando, dormiu. Ela nem dormiu na hora, né? Ela parou, aí falou, fulana, aí chamou a filha dela. Eu estava visitando ela. Aí ela apareceu e tal, ela falou, aí disse, é Marcos? Aí eu disse, sou eu. Ela no começo não me reconheceu não, quando passou o efeito do remédio. Ela estava dormindo, aí ela acordou, das dores que ela estava sentindo. Ela sobreviveu mais uma semana só, depois ela faleceu. Mas você vê, a planta, o problema não está na planta, né? É o que eu digo, o problema está no uso que fazem do produto, né? Tem um lado positivo, que aquela planta pode proporcionar, que é o remédio, para tirar as dores, para ajudar a pessoa a morrer sem tanto sofrimento, né? Porque a morte em si já é um sofrimento. Esse processo de morrer, né, para o corpo. E aí ele tira as dores, né? O pastor Daniel mesmo tomou esse remédio no final, para poder suportar as dores. Para poder suportar as dores. Então, o provérbio está nos avisando e nos chamando a atenção, cuidado com o uso dessa droga, né? Por exemplo, o álcool, tem um lado benéfico do álcool? Tem. O álcool serve para a gente tratar machucados, ele desinfecta, ele mata as bactérias, a gente pode, em casa, limpar algumas coisas com álcool, né? Então, você vê que até o ambiente, ele melhora a limpeza do ar, ele mata as bactérias que estão no ar, né? Eu lembro que eu era criança, eu e meu irmão, a gente com uma gripe que não passava, problema de mofo, que a gente vive num ambiente de muita umidade, dá muito mofo, né? E um belo dia eu estou vendo minha mãe passando álcool na parede. Na casa quase toda, ela passou, nos quartos, com álcool. Meu pai trouxe álcool e ela passando, limpando, passando. Tem situação, por exemplo, meus meninos que tinham problema de respiratório, quando era criança, a médica mandou passar álcool no chão. Por todo canto.
E eu lembro que uma vez eu estava em casa, aí minha mulher quando passou, e eu estava do lado de fora, né? Eu estava em casa, eu digo assim, eu estava em casa, mas eu fui para fora de casa fazer as coisas, passei a manhã toda fazendo as coisas. Quando eu voltei que entrei em casa, o ar estava mais puro, eu tive a sensação que o ar estava mais puro. Eu senti o ar diferente, sabe? Já para o que foi passar aqui que o ar está dessa forma? O que está notando? Não, eu estou sentindo que está mais puro. A gente respira, não sente nem o cheiro, nem nada que incomode, assim, está bem. Aí minha esposa tinha passado álcool, que era para poder limpar o ambiente. Então você vê, tem esse lado positivo. Mas ele está dizendo aqui para não beber. Está dizendo para não beber. Então, a gente tem que recomendar o quê? O equilíbrio e a moderação ao desfrutar as coisas que a vida oferece. No álcool mesmo. Eu não comigo. Eu aprendi com meu pai, a gente faz uma garrafada, sempre faz uma garrafada com álcool, deixa lá curtir. E quando eu dou de cabeça, eu era sempre a gente segurava. Passava, usavam plantas, né? E passavam na testa. Meu pai também falava isso. Porque o álcool ajuda a pele a absorver, né? Aquele princípio que está ali, ativo. Então, é recomendado ter o quê? O uso equilibrado das coisas que a vida oferece, incluindo bebida alcoólica também. Para que a gente evite o quê? Danos, né? Prejuízos, perdas, né? E problemas desnecessários.